Amém? Amém? Dá mais uma salva de palmas ao Senhor. Podem sentar. Pode sentar. Amém? Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Eu confesso a você que eu fiquei pensando como começar essa palavra hoje. E geralmente eu vou reto e direto. Não, pode sentar, Dioninho. Tem um lugar ali no primeiro banco aqui para você, ó. Líder, senta aqui no primeiro banco. E confesso a vocês que eu fiquei, assim, vou entrar direto na palavra, mas aconteceu algo essa semana, acho que foi sábado, foi ontem, sexta, não sei. Eu estava tomando um café com a Lenita e com a Lecrícia, lá em Itaipava. E aí, sabe quando você está tomando aquele cafezinho, você está à vontade de comer um doce junto? No sábado, né? Dia de folga, foi ontem. Folga. E aí eu pedi uma torta de alguma coisa que eu não lembro o que é. Calma, meu amor, calma. Pedi uma torta primeiro de alguma coisa, mas eu não lembro o que era. Depois tinha uma de pé de moleque. Eu falei, rapaz, eu vou experimentar uma torta de pé de moleque. Fui comer a torta, ela veio assim, as duas analistas já olharam a torta e falaram, eu sei que você não vai gostar. A torta de pé de moleque parece até a torta de pudim de pão. Eu teimoso, tinha uns pedacinhos em cima assim. Eu crente que era tipo um crocante, alguma coisa assim. Mas eu vou para o final, depois do início, era um pedaço de caramelo duro pra caramba. Mas eu, muito teimoso, dei uma garfada assim, botei na boca, mas sabe com aquele gosto, não bate com você? Aí o inteligente, o que fez? Não quero mais sentir esse sabor. O que eu vou fazer? Engolir. Na hora que eu engoli, o que fez o caramelo? Garrou na minha garganta. Eu comecei a ficar vermelho, fiquei em pé, bebi todo o café quente que tinha, não desceu. Aí eu falei, Lenita, pega água para mim. Ela foi toda suave pegar água, eu fiquei em pé, falei assim, é sério? Ela, tá. Aí tá pegando água, veio água gelada, eu morrendo e cheio de charme. Não, temperatura ambiente. Eu falei, Jesus, por que eu falei isso? Aí começou a me dar falta de ar. Eu senti o caramelo aqui, até inchando aqui assim, fiquei apertando ele aqui assim, para ver se ele descia. Eu falei, se ele virar um bocadinho, faltar ar, quem vai me segurar aqui? Meio de Itaipava. Aí eu gritei, o Vitor que está lá, eu falei, me dá da torneira mesmo. Aí ela, calma, eu falei, que não está entendendo. Aí eu falando para mim mesmo, calma, Saulo. Aí peguei a água, tomei a água, ela falou, não desceu. Eu falei, Senhor, tu vai me levar por um caramelo, olha o teu testemunho, Senhor. Eu sei que tu vai salvar alguém, mas vai ser engraçado esse velório, Senhor. Estou te falando, pensei mesmo, porque vai pensar o quê? Vai ficar preocupado com o caramelo? Tomei mais um gole de água, o caramelo desceu. Eu falei, aleluia, Senhor, glória a Deus. Aí eu fiquei rindo depois, passando mal, com a garganta dolorida, ferida. E eu fiquei pensando, Senhor, morrer antes dos 50 por causa de um caramelo na garganta. Virei para a Lenita, para a Lecrícia, fez parte do discipulado, estava falando, eu falei assim, viu? Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Então aproveita o dia de hoje e abra a sua boca para profetizar. E pode parecer engraçado, mas é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Abra a sua boca para profetizar. A gente estava no Esfera e essa palavra me inspirou até do Damasceno, mas Deus me fez levar por um outro caminho, mas vou falar da parte que ele também trabalhou. Mas essa palavra vem mexendo muito no meu coração, porque pessoas têm perdido a oportunidade de derramar aquilo que elas têm. E Deus me mostrou ontem que às vezes é uma besteira, mas você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que pode acontecer. Pode ser que eu esteja aqui todo gramático, porque o homem é gramático, né? Fica gripado, fala, ai Senhor, mulher, o homem está lá. O homem é todo gramático, mas
Sabe quando você não sabe se vai conseguir respirar ou não? Eu passei por isso. E é horrível, é muito ruim. E por isso eu estou dizendo, Deus tem um dom, uma habilidade, um talento que Ele colocou unicamente dentro de você. E o que está faltando é a sua boca começar a profetizar. Amém? No início da Bíblia, no início de tudo, em Gênesis, vai revelar que Deus fez tudo pela declaração da palavra. Diga comigo, palavra. Ali dentro da Bíblia você vai ver Ele dizendo, e haja, e haja, e haja, e haja. E haja isso, e haja aquilo outro. Mas o que, na verdade, Ele estava dizendo? O que se haja? Haja o quê? Só dizer haja não adianta. Você não tem a percepção de o que Deus queria criar sem a palavra que completa depois do haja. Amém? Sem algo definido, sem uma direção, sem um propósito, dizer haja por si só não cria algo concreto. Porque seria dizer, mas dizer sem um foco. Entenda, às vezes nós dizemos muitas palavras durante o nosso dia, mas a palavra sem um foco concreto sobre aquilo que você quer realizar, é só palavra jogada ao vento, só esforço jogado ao vento, é só cansaço físico e emocional, mas não é uma construção de algo do céu para a terra. Agora preste atenção, quando em Gênesis 3, Deus diz assim, haja luz. Entenda o seguinte, não há questionamento, houve luz. Vocês vão entender. Além da palavra dita, há também a construção de algo novo, que ainda não existia, antes de ser declarada. Entenda, quando Deus diz, haja luz, não é essa luz, é uma construção de algo que não existia. Eu vou tentar. É como se eu dissesse, não sei se vocês sabem, lá atrás tem a caixa do ar-condicionado que a gente está pagando, mas aí ele ainda não está instalado, amém? E a mesma coisa que eu dissesse, haja ar-condicionado instalado. E ele, tuf. Sabe o que é isso? O eletricista já veio, já fez a instalação, já puxou o fio, o relógio já está lá, ele já foi instalado, sei lá o quê, num piscar de olhos, a coisa está pronta. Obrigado pelos dois améns aí. Quando o Senhor fala, haja luz, não é uma luz de spot, é uma construção completa de algo que já existia no invisível, mas agora se tornou palpável. Agora entenda como ele vai construindo isso. 1:6 vai dizer assim, se o CNC conseguir acompanhar, eu vou direto aqui, tá? Gênesis 1:6 vai dizer assim, depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separa a água de águas. Agora entenda, além de dizer haja, Deus explicou como seria. Ele não disse apenas haja céu, porque se ele dissesse assim, tudo o que acontecesse, ou tudo que nós conhecemos seria somente céu. Mas ele disse, haja entre as águas um firmamento que separe água das águas. Se liga aqui que você vai entender até o final. No versículo 7 ele vai dizer, então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. No versículo 8, ao firmamento Deus chamou o céu, diga comigo, céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Depois disso Deus disse em 9, e disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, diga comigo, terra. Entenda aqui, preste atenção aqui. Primeiro ele declara, e depois veio o processo.
Primeiro ele manifesta uma palavra, depois ele explica como isso vai proceder. Ele, além de criar, Deus dá nome ao qual aquilo que ele disse. Ele declara, preste atenção, ele declara para que se crie, ele explica para que se tenha ordem, e ele nomeia para que se seja conhecido. Eu vou tentar de novo. Ele declara para que se crie, ele explica para que tenha origem, e ele nomeia para que seja conhecido. Agora me diz, o que sua boca tem criado? Qual explicação você tem dado para as coisas que tem falado? Qual nome você tem dado naquilo que suas palavras criam? Porque assim será conhecido por todos. Entenda, quando Jesus diz, a boca fala o que o coração está cheio, em Mateus 12:34, ele nos desafia a olhar não só para o que as nossas palavras dizem sobre nós, mas também para o que elas fazem a nós. Gênesis 1:16, então disse Deus, façamos o homem, presta atenção nisso. Isso é a resposta de que você tem orado, que talvez você ainda não entendeu, que Deus já te entregou. Gênesis 1:26 vai dizer assim, então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ele continua, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, por homem e mulher os criou. Ele continua, Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha o 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e de todas as aves do céu, o Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Acho que eu estou mais empolgado que vocês, entenda? Nós estamos vivendo em um lugar nomeado por nós mesmos. Entenda? Não reclame daquilo que você está vivendo, porque é você que está dando nome ao seu ambiente. Jesus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Vai melhorar. Por quê? Porque construímos um mundo ao nosso redor, através das palavras que declaramos. Se começar a declarar palavras diferentes para tudo à sua volta, tudo se transformará à sua volta. Precisamos reconhecer que estamos em constante diálogo com a nossa alma. Ao nos expressarmos, estamos não apenas comunicando algo aos outros, mas também nos definindo. Estamos reforçando ou transformando aquilo que somos. A palavra é um veículo pelo qual a alma respira. Diga comigo, respira. E se o que dizemos pode realmente nos condenar, com essa mesma força, também pode nos elevar a um nível mais alto da nossa existência. O que eu estou querendo dizer nessa noite, para nós começarmos, para vocês entendermos? O seu destino está esperando a sua boca profetizar. A sua família está esperando a sua boca profetizar. A sua saúde está esperando a sua boca profetizar. Os seus filhos estão esperando a sua boca profetizar. O seu futuro está esperando você profetizar. É impossível ir para um lugar
que a sua boca não disse que você iria. É impossível transformar algo antes de dizer para que algo seja transformado. Deus, em Gênesis, Ele está dizendo: eu estou criando através da minha palavra, e tudo que eu falo não somente ecoa nos ouvidos, mas materializa, e você passa a tocar. Antes de algo ser concreto na terra, ele primeiro era um pensamento, e esse pensamento se torna uma palavra, e essa palavra materializa coisas na terra. Entenda, se você não compreender isso, você vai estar sempre transferindo para o outro orar para você, em vez de você declarar o futuro ao qual você quer viver. O que você tem dito para você e para o ambiente ao seu redor é, na verdade, reflexo daquilo que você tem declarado até o dia de hoje. Você quer viver um futuro diferente? Comece a declarar palavras diferentes. A palavra é uma moeda espiritual. A gente aprende isso na aula da pastora Marisa. Jesus ressuscitou com palavras, mas entenda, o diabo te aprisiona com palavras de mentira. Agora me diz, quais palavras estão construindo o seu futuro? Quais palavras têm saído da sua boca? Existe um nível de vida que somente pensar já não adianta. Existe um nível de vida que somente sentir já não resolve. Eu estou sentindo essa batalha. Tá, e aí? O que você vai fazer a partir disso? O que você vai fazer a partir dessa adversidade? O que você vai fazer a partir dessa circunstância? O que você vai fazer a partir da situação que você está? Existe um nível de propósito que orar também já não resolve mais. Já passou a fase de oração, chegou um tempo de agir, de declarar, de colocar os pés, de se movimentar. Tem um tempo que Deus te leva para um vale, te coloca diante dele, não para te punir, mas para que você transforme o ambiente ao seu redor. Em Ezequiel 37, eu quero passar por isso. Um vai dizer: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar vida a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu os sabe. Então ele me disse: profetiza, diga comigo, profetiza. Mais forte, profetiza. A esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: a esses ossos farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Você acha que Deus tinha dúvida que aqueles ossos secos tornariam a ter vida? Mas o que Deus queria saber, qual o nível de fé de Ezequiel? Ezequiel, esses ossos podem ter vida? Ezequiel responde: tu sabes, Senhor. Deus queria saber qual o nível de fé de Ezequiel. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: qual o nível de fé que você tem para transformar as pessoas à sua volta? Entenda, ou você vai ficar esperando as coisas acontecerem, ou vai declarar e se mover para que elas aconteçam. Eu vou repetir. Ou você vai ficar esperando as coisas acontecerem, ou vai declarar e se mover para que elas aconteçam. Essa é a diferença de quem reclama e de quem estabelece uma nova realidade. A mulher dos fluxos de sangue, Mateus 9, 20 e 22, vai dizer: uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Agora, olha a chave, porque dizia: a si mesmo, diga comigo, a si mesmo, se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. Entenda isso aqui. Eu posso ouvir milagres das pessoas,
Mas eu não posso me frustrar com os milagres dos outros, achando que acontece com eles, mas não acontece comigo. O milagre dos outros só movem o meu coração para dizer que Deus continua fazendo. Por isso que está estampado lá do lado de fora. Não é a Secrim que continua fazendo, não é os pastores, mas é Deus que continua se movimentando para realizar aquilo que Ele tem para realizar. Agora, quando uma mulher que está há 12 anos doente, escuta uma voz dizendo: existe alguém que entendeu a identidade e que está fazendo a vontade de Deus. Ela diz: ela disse para ela mesma, não foi ninguém que disse, não foi o profeta que disse, não foi o pastor que disse, não foi a família que disse, ela disse para ela mesma: chegou o tempo de eu me transformar, e chegou um tempo de eu me mover. Agora, imagina se ela pega a frustração de tantos anos de investir em algo e não conseguir mudar. Não. A questão não é o que você já viveu, o que você já declarou. A questão é o que você está dizendo para você hoje para mudar o seu futuro. Aquela mulher não somente disse para ela, aquela mulher se movimentou. Não, chega um tempo que não adianta somente orar, chega um tempo que você precisa se movimentar. Você viu muito quarto de guerra e começou a ir por quarto, orar, amém, mas a oração precisa de um movimento. Você precisa do quarto, mas você também precisa se posicionar de pé e ser o quarto da presença onde Deus te leva. Agora olha o que é interessante. Aquela mulher que diz para ela mesma: se eu somente tocar, eu serei curada. Ela se movimenta até Jesus, mas naquela multidão vários tocavam em Jesus, mas nenhum tirava a virtude dele. Não adianta você estar no ambiente se você ainda não entendeu o que o céu está disponível para mudar o teu futuro. Você às vezes está olhando para o pastor e para a pastora e vendo a solução da sua resposta neles, mas quando você sai daqui, você não pega o que ouviu, mas começa a declarar sobre a sua própria vida diferente daquilo que você ouviu no culto. A questão não é você estar junto, a questão é o que você declara para viver. Lucas 8, 45, 46 vai dizer assim: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Por que todos negavam? Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse: alguém me tocou, pois sei que de mim saiu poder. Uma mulher que declarou uma palavra sobre si própria, roncou de Jesus aquilo que a multidão não roncou. Não se preocupe com o número, o que é teu está disponível. Quantos aqui querem ver Deus agir na sua vida, na sua família? Quantos aqui entendem que você precisa se movimentar? Quantos aqui querem ver cura na sua vida? Quantos aqui querem ver transformação na sua vida? Então dá um grito de vitória, dá um brado de vitória, declara uma palavra qualquer, para que você se movimente e viva debaixo dessa palavra. Você não está dando importância para as palavras que Deus te deu autoridade para dizer sobre a sua vida. Agora entenda, não adianta ferir aonde Deus mandou você declarar. Deus manda falar a rocha, mas ele fere a rocha. Números 27, 11. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara com Arão, o seu irmão, reúna a comunidade diante do vale, aquela rocha. Fale aquela rocha, à vista deles, e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade, e os rebanhos beberão. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme ele tinha ordenado. Moisés e Arão reuniu a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar a água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço
e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam. Entenda, Moisés feriu a rocha em vez de falar com ela, devido a um esgotamento emocional causado pela frustração acumulada com tanta rebeldia do povo, que o levou a agir pela força do hábito e as suas experiências passadas, em vez de seguir a nova instrução de Deus. Entenda isso aqui. Ele tem um resultado esperado, mas fecha a porta do futuro ao qual Deus prometeu. Tem gente vivendo resultados momentâneos, mas fechando as portas das promessas eternas que Deus prometeu. O resultado do momento não corresponde à promessa do futuro. Moisés fere a rocha porque estava revoltado com o povo. E eu te pergunto, que revolta dentro de você está fazendo você perder o diálogo com pessoas e perder o seu futuro? Que revolta dentro de você que está fazendo você desobedecer a Deus, declarar palavras de maldição e destruir o local que Deus prometeu para você? Entenda, confiar no método antigo ou na força do hábito, muita gente está presa nesse passado. Anos antes de Êxodo 17, Deus havia ordenado explicitamente que Moisés ferisse a rocha. Muitas vezes, líderes tentam repetir fórmulas que funcionavam no passado. Bater com o cajado em vez de buscar a direção atual de Deus para o novo momento que Deus preparou. Quando você repete o passado, isso mostra que você não confia em Deus, mas no seu antigo método que realizava resultados. Precisamos entender o que Deus está nos ensinando, a transição entre a vara e a palavra. A transição de ferir para falar. Simboliza uma mudança de nível espiritual. Ferir a rocha exige força, física e esforço. Falar exige apenas fé na autoridade da palavra divina. Moisés retrocedeu para o método antigo, porque era o que ele já sabia fazer e onde se sentia seguro e no controle. Qual método antigo está te impedindo de viver o novo de Deus hoje? Qual força do hábito te leva a querer repetir coisas que Deus não quer mais? Isaías 43, 19 vai dizer: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura, não saibais? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo nessa noite, há uma nova forma de fazer aquilo que eu coloquei na sua vida, mas não porque eu mudei, mas eu quero que você mude. E a forma de fazer isso é começar a declarar palavras que eu coloco no seu coração e no teu entendimento, para que elas se materializem, não porque eu preciso acreditar, mas que você precisa acreditar. A grande questão é, eu estou retrocedendo porque eu estou fazendo aquilo que eu já sei, e impedindo Deus de me expandir para o novo que Ele tem para mim? Quantos estão entendendo isso? Oh Deus, entenda, Deus quer te levar para o próximo nível nessa noite. Entenda, o cenário de Deus mostra para Ezequiel um cenário de fim. Não tinha mais chance, acabou. E tinha acabado há muito tempo, porque os ossos estavam secos. E não somente secos, sequíssimos. Secos, espalhados, sem conexão, sem ligamento entre si, sem identidade, sem possibilidade. Este é o retrato, e muitas vezes, que vemos ao nosso redor na vida das pessoas e até nas nossas próprias vidas. Mas a pergunta que tenho para você nessa noite é: será que esses ossos podem voltar a viver? Será que seu casamento pode voltar a viver? Será que seus filhos podem voltar a viver? Será que seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, seus pais podem voltar a ter vida? Será que você mesmo, depois de tudo que você passou, pode voltar a viver? A pergunta hoje é: você está olhando com os olhos de Deus
para essas circunstâncias os seus próprios olhos. Você está vendo com a sua perspectiva ou a perspectiva de Deus? O problema nunca foi o vale. O problema é olhar sobre o vale. O que nós precisamos é parar de olhar para o passado, para o histórico que você viveu e começar a declarar a palavra que Deus mandou que você declarar sobre essa circunstância. Ezequiel responde: tu sabes, Senhor. Deus diz para ele: ah, é? Então vai lá e profetiza. Eu estou te dizendo nesse dia, volta lá e profetiza. Volta no lugar da sua situação que você existiu antes e agora profetiza. A questão não é o vale, quanto tempo ele está morto. A questão é o quanto você está disposto a voltar para um lugar que você não tem esperança, mas Deus te disse que tem esperança, e abrir sua boca e declarar vida sobre aquilo que você já não tinha mais esperança. O quanto você está disposto a profetizar mesmo sem enxergar. O quanto você está disposto a declarar mesmo que você não veja a solução. O quanto você está disposto a voltar para o lugar que estava morto e declarar uma nova vida. Eu preciso que você acredite. Eu não estou querendo que você saia pulando. Eu não estou querendo que você saia gritando. Eu estou precisando que você acredite naquilo que Deus pode fazer quando você crer. Amém? Amém? O Wallace pregou hoje de manhã sobre Pedro na tempestade. Eu queria falar sobre isso. Mateus 14, 28 e 29 vai dizer assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse: venha. Ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi em direção a Jesus. Preste atenção nisso aqui. O Wallace pregou muito bem hoje, nessa manhã sobre isso. E é uma palavra que sempre mexe comigo, que tem a ver com Vila Rica nos nossos corações, quando a gente foi enviado para lá. A palavra de Deus vai dizer que debaixo da obediência do Senhor, Deus envia os discípulos para o outro lado. Você conhece a história. Eles entram no barco, vão atravessar e no meio da circunstância vem a tempestade. O barco começa a encher, alguns versículos vão dizer que eles tiravam água do barco para o barco não ir a pique. Desespero, tempestade, muitos podem pensar como Wallace pregou. Eu recomendo você assistir de manhã. Será que o Senhor que quer que eu viva essa situação? Será que o Senhor me botou nessa situação de peleja porque Ele quer me matar, me destruir? Será que eu engasguei com uma torta de amendoim porque chegou a minha hora e desse jeito Ele decidiu me levar embora? Será que eu começo a orar pelo barco? Senhor, a perda do barco vai ser grande, o prejuízo vai ser grande, as coisas, a minha circunstância, será que é meu carro, será que é isso? Imagina a cabeça daqueles discípulos depois de ver o milagre, como o pastor disse, o milagre da multiplicação de pães e peixes. Desse versículo vem depois, dizendo, agora depois de um milagre, a gente está passando uma tempestade, uma situação difícil. A palavra de Deus diz que Jesus vem andando sobre as águas, e no meio do caminho ele veio, que é um fantasma. Pedro olha para ele, diz, se és tu, manda eu ir aí. E aqui que está o ponto, entendam isso. Muitas das vezes nós declaramos palavras para garantir aquilo que nós estamos enxergando, para garantir os nossos entes queridos que estão no barco, para garantir o barco do prejuízo. Senhor, olha o prejuízo que eu vou ter no meu carro, na minha casa, no meu barco. Mas Pedro não abriu a boca para garantir um bem pessoal. Ele abriu a boca para viver uma presença que aparentemente era impossível, mas para ele era tudo o que ele queria. Quando Pedro abre a boca, ele não diz, Senhor, salva o barco. Não. Quando Pedro abre a boca, ele diz, Senhor, salva meus irmãos. Não. Quando Pedro abre a boca, ele diz, Senhor, deixa eu caminhar sobre essa circunstância.
O que eu quero dizer? O teu foco nas tuas orações estão pedindo por esmola, em vez de pedir pela presença. E a presença de Jesus faz você andar sobre a circunstância que você está vivendo. E quando você anda sobre essa circunstância, esquece que ele afundou e Pedro pegou. A passagem vai dizer que depois que Jesus pega ele, ele entra no barco e o barco é salvo. A tempestade para. E todos se salvam. E eles vão para onde Jesus estava enviando. Entenda o seguinte: a tua palavra, quando é pronunciada para ir para a presença, todos o resto é conectado. Vocês estão entendendo isso ou não? Vocês estão pegando nisso ou não? Vocês estão compreendendo isso ou não? Quando Deus manda, para terminar, quando Deus manda Ezequiel naquele vale de ossos secos, Ele não manda ele analisar o ambiente, Ele não manda fazer um teste forense para saber quanto tempo os ossos estavam mortos, Ele não ora ali para dizer, para contar quantas pessoas estavam ali. Você está analisando a situação que você está vivendo, você tem analisado: será que eu consigo? Será que vai dar certo? Ele não sabe quanto tempo eu passo a situação, ele não sabe quanto tempo eu estou vivendo essa circunstância, ele não sabe há quanto tempo eu estou sofrendo com isso. Deus não manda Ezequiel para o vale para ele analisar o vale, Deus manda Ezequiel para o vale para profetizar sobre o vale. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: preste atenção, Deus não te colocou nessa situação para você analisar a situação para Ele. Senhor, Tu sabes, Ele sabe, Ele te colocou nessa situação para você declarar uma palavra para mudar essa história. Entenda, o seu futuro está esperando a sua boca profetizar. Quantos estão entendendo isso? Fique de pé. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa aqui nessa noite. Eu vou tentar repetir. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa aqui nessa noite. Jéssica falou algo aqui poderoso de manhã, que tocou muito meu coração. A gente ficou conversando sobre isso em casa. Ela contou a sua história, disse que está fazendo parte de algo que está construindo uma história. E ela disse que começou a escrever capítulos de um livro. Eu vou dizer porque ela disse de manhã, você pode assistir, né? Então, e ela disse que quando estava escrevendo os capítulos do livro, no meio do choro, tristeza, vou firular um bocadinho, né? Depois no meio do choro, tristeza, dificuldades e adversidades que ela passou, ao escrever, ao lembrar de cada momento, de cada cena, de cada dificuldade que ela passou, ao ver aquilo escrito e depois de ler, na hora da lembrança veio a tristeza e dor de lembrar das situações e circunstâncias que viveu. Mas quando terminou de lembrar de tudo e viu aquilo tudo escrito, ela disse de manhã: uau, em todo o tempo o Senhor estava comigo. Ela disse, a frase que me marcou é: você quer saber o quanto Deus fez por você? Começa a escrever a sua história. Porque se você está aqui hoje, Ele te sustentou até esse momento. Agora, o que eu estou dizendo para você nessa noite é que o livro ainda não terminou. Você pode decidir passar capítulos desse livro com mais lutas e ciclos viciosos de problemas. Ou você pode começar a ter capítulos novos, com palavras novas, que você vai começar a declarar. Entenda, eu vou repetir, o seu futuro
está esperando as palavras que você vai dizer hoje, para que Ele se manifeste. Qual o futuro que você quer viver? Qual palavra que você vai declarar nessa noite? E é isso que nós vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu sei que Tu estás aqui, Senhor. É Tu que nos sustenta, é Tu que nos põe de pé, é Tu que nos faz caminhar. E se há algo, Senhor, que devemos aprender nessa noite, é depender de Ti, é ouvir a Tua voz e declarar a Tua vontade. Que nessa noite, Senhor, nesse momento, agora, tanto aqueles que estão em casa e aqueles que estão aqui, ouçam somente a Tua voz. Que nenhum outro tenha autoridade para falar ao entendimento aos ouvidos dos Teus filhos. Declara, Senhor, as palavras sobre a vida deles. E que na hora do louvor, Senhor, que nós vamos adorar, eles declarem sobre eles mesmos o futuro ao qual Tu falaste com eles. Pai, que em nome de Jesus, melhor o fim das coisas que o início delas. Eu não sei a história de cada um aqui, Senhor, mas eu sei, quando eles ouvirem a Tua voz e declararem as Tuas palavras e promessas sobre a vida deles, eles viverão a melhor estação da vida deles. Que o seu futuro está esperando a sua boca profetizar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Adore ao Senhor. Escute a voz do Senhor. E na hora do louvor, declare as palavras. Não só pense nelas. Declare as palavras que o Senhor tem a teu respeito.